Salve nação! E a treta no Corinthians com o Memphis? Gente às vezes mais que você e os caras se esforçam pra pagar ele, não pra pagar você. Cara, na moral, tinha que sair da Neoquímica Arena e ir direto pra delegacia. A treta no Corinthians envolvendo Memphis Depay tá dando uma baita repercussão e deixando comentaristas revoltados. Corinthians 1, Bragantino 2. Pois é, depois da pausa pro Mundial de Clubes, o Corinthians voltou a campo. E o detalhe, foi assaltado dentro da sua própria casa. Cara, na moral, tinha que sair da Neoquímica Arena e ir direto pra delegacia. Um absurdo esse pênalti que foi marcado pro Bragantino. O Kaká foi imprudente em levantar o pé numa dividida com o jogador do Bragantino dentro da área? Sim, mas nitidamente não existe o choque, não tem o contato, nada impede a passagem do adversário. O jogador do Bragantino nitidamente se jogou e valorizou o lance, cara. E o que é mais surpreendente, cara, foi esse tal de Bruno Arleu de Araújo, que é uma porcaria de árbitro, o cara não ter marcado em campo e ter sido chamado pelo VAR, pelo esse tal de Rafael Traz, que é outro horroroso também, é outra porcaria de árbitro, e ele ter voltado atrás na marcação de campo, cara. Vendo a imagem do vídeo que nitidamente não tem choque, cara. Esse é o mesmo sujeito, esse Bruno Arleu, que marcou 2 pênaltis absurdos nesse brasileiro. Contra o Palmeiras aí contra o Sport e depois o pênalti pro Grêmio contra o Bahia. Esse sujeito aí ele não pode ostentar o escudo da FIFA no peito dele. E sair impune ainda desses erros absurdos que ele comete, cara. O nível da arbitragem brasileira é nojento, cara. É nojento. E vou te falar, cara, até sofrer esse assalto, o Corinthians ele fazia um bom jogo, tava melhor que o Bragantino na partida. E mesmo depois desse gol sofrido, ainda continuou melhor que o adversário e merecidamente conseguiu empatar. E só não virou, galera, por incompetência nas finalizações de chances claríssimas que foram desperdiçadas. Cara, é absurdo o que o Corinthians perde de gols. E aquele negócio, cara, quem não faz... Toma, pagamos caro um jogo que poderia ter sido heróico, brigando contra a arbitragem, conseguindo a virada. O árbitro errou? Errou sim, mas não podemos encobrir os erros do time. O time não pode perder essa enxurrada de gol cara a cara que perdeu. Romero perdeu 2, o Garro perdeu outro claríssimo também. Isso é inadmissível, cara. Enfim, bola pra frente, Campeonato Brasileiro ainda é longo. Te falar, hein? Vamos passar nervoso nesse restinho de ano, hein? Puta que pariu. E tem uma coisa pior ainda, né, nessa história toda que eu concordo com você. Os outros jogadores, né, que olham o volume do que o Memphis recebe, os prêmios que o Memphis recebe, as facilidades com que ele recebe. É 4, 5 passes e já cai de 1 milhão e pouco na conta do cara. É um chute raspando na trave e é mais 500 pau. E os caras correndo, também sem receber. E quando o time perde, a bomba cai no zagueiro, na falha do volante, os laterais são fracos, né? Os outros não ajudam o Memphis. O Memphis é bom, mas os outros é sempre essa conversa. Então chega uma hora que os próprios jogadores começam a ter uma antipatia, porque você corre para aquele cara decidir. Você se mata para aquele cara pegar na bola, né? Não é isso? Vamos jogar para aquele cara. Como vários times já foram campeões assim, e davam a bola no pé do cara e o cara resolvia de verdade. O Memphis não é esse cara. Para começar, o Memphis não é esse cara. E ele tá nessa chave aí. Gente, não me paga, eu não vou até Fortaleza jogar. E se eu tiver que ir, eu não vou, eu vou jogar, gente. Eu vou aparecer ali, vou receber aqui. O máximo, o cúmulo disso foi Palmeiras e Corinthians no Brasileiro. O Palmeiras está amassando o Corinthians, 2-0, podia estar um montão. Teve um impedimento a favor do Corinthians, foi sair jogando, jogaram a bola para ele, o zagueiro jogou a bola para ele, ele estava trotando pro campo sem olhar para nenhum lugar, a bola pegou na perna dele e o Palmeiras foi lá e atacou de novo. Vocês não lembram dessa jogada? Lembro. Não é? Certo? Todo mundo lembra, não lembra? Como que um jogo Corinthians e Palmeiras, você está pensando no quê? Olhando para onde? Passeando dentro do Allianz Parque, admirado com o tamanho do estádio, ou com a torcida do Palmeiras fazendo festa. O que você está fazendo lá? Isso é ser disperso. Primeiro, você não recebe o tanto que você recebe para ser disperso. Certo? Segundo, você está num clássico que você sabe como é que é, porque você foi campeão em cima dos caras, dando o passe lá, o time ganhar, e subindo em cima da bola em casa, no dia que foi campeão. Então você sabe onde você está. Né? Não pode ter uma desculpa assim, desculpa gente, eu não sabia como que era esse jogo. Não.
Todo mundo sabia, o Memphis sabia. Então isso começa a interferir nos outros jogadores que se esforçam muito mais, que tem que correr muito mais, que tem que treinar muito mais, que recebem muito menos e a bomba sobra na mão deles. Né? Então, não é só você ir sem receber, é você não receber e olhar para o outro cara que ganha 200 vezes mais que você e os caras se esforçam para pagar ele, não para pagar você. Mas, ô Casão, quem que vai cobrar ele no vestiário? Então o esforço que a diretoria do Corinthians faz, se faz o esforço, estou imaginando aqui, o esforço que ela faz é para pagar o Memphis, cara. Não é para pagar o Mateuzinho, nem o Kaká, nem o Gustavo Henrique, nem o Thales Magno, nem ninguém. A preocupação da diretoria do Corinthians é, porra, nós precisamos pagar o Memphis. E não parou por aí, não. Ainda teve mais polêmica com o Memphis Depay, que tá dando uma baita treta no Corinthians. Bom, a gente sabe da situação do clube, a gente sabe do momento que o clube vive fora de campo. Então a gente sempre tá preparado, né? Às vezes vai atrasar, às vezes, como ano passado estava um momento muito difícil, eles conseguiram botar as contas em dias, estava acertando tudo direitinho, então a gente tem que ter paciência aí, né? Sei que os problemas vão ser resolvidos fora de campo, que tem pessoas de alto nível aí para poder resolver e arrumar a situação, né? Paciência. Bom, o que aconteceu com ele, né? Com o Memphis, ele já resolveu com a diretoria, resolveu com nós atletas também, pediu desculpa, a diretoria já tomou as devidas, já fizeram com ele o que tinha que ser feito, já conversaram com ele, já se desculpou e a equipe sabe da importância dele para o grupo, a importância dele em campo. É um cara que eu acompanho, admiro muito, vejo o tanto que ele trabalha, o tanto que ele se dedica. Então se unir com ele se unir com a gente, que tenho certeza que é um cara que vai ajudar bastante esse ano, como ele também ajudou a gente ano passado. Então, aproveita enquanto é tempo, tá rolando promoção na Lima Imports para você comprar 2 camisas e levar 3. Ainda tem 10% de desconto em todo o site para você que comprar com o cupom clubista. Curtiu? Então você vai clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e fazer já a tua compra. E aí, nação, mano, esse caso do Corinthians do Memphis Depay é surreal. Como que um cara ganha 6 milhões por mês e não joga? O cara não vai jogar, não vai lá pra partida do Ceará. Que ridículo, cara. Isso daí é um puro amadorismo do Corinthians, porque você traz um jogador como esse sabendo do risco que o time ia correr. O cara não tá recebendo, é óbvio que ele vai tomar o cartão amarelo. Viagem longa, o cara sabe, é cansativo. O cara não vai. E aí o Corinthians tá tentando pagar o cara, fazendo de tudo pra pagar premiação que tá atrasado, salário que tá atrasado, e o cara simplesmente tá nem aí, ó. Nem jogar o cara vai. Não se surpreendam se aparecer mais uma treta do Memphis Depay com alguém do elenco. Ele já brigou com o Gustavo Henrique o ano passado. Agora, a galera tá vendo aí o Memphis Depay fazendo corpo mole, e a torcida do Corinthians não é uma torcida tranquila, ela vai cobrar o jogador, né? É diferente de outras torcidas. Por exemplo, o Memphis Depay tá com uma atitude muito parecida até com o Neymar. Diferente de contusão, mas tá com uma atitude parecida. Só que o Neymar, amigão, é ídolo no Santos. O cara ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. O cara é ídolo, o cara pode fazer o que ele quiser lá, não dá nada. Mesmo assim, a torcida do Santos ficou brava. Agora, o Memphis Depay, pelo que eu sei, pela história do Corinthians, não é ídolo. Pô, a não ser que vocês considerem o cara por ganhar um Paulistão ídolo. Aí fecha a porta do Corinthians, pô. O Corinthians é muito maior que isso. Então a torcida vai pegar no pé do Memphis Depay e os jogadores vão ver. Os caras vão ver e falar, pô, a gente tá correndo, tá se matando, tá dando a vida. O cara tem um salário enorme, não tá correndo? O cara não tá jogando? O cara toma cartão amarelo de propósito pra não ir jogar lá no Ceará? Vai dar ruim, daqui a pouco vai dar ruim, ó. Não se surpreendam também se o Corinthians brigar pra não cair, viu? Não tem time pra isso. Mas do jeito que anda bagunçada a administração e principalmente ego de jogador, é batata. A Receita já tá brigando pra não cair. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber a tua visão, ó, através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral pra gente se você tá curtindo o conteúdo. E bora deixar muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.